Boa tarde, galera. Muito prazer, muita satisfação nos reencontrá-los e tudo. Mais uma vez nós estamos aqui, assim, resistindo a essa situação, né? As nossas aulas remotas e tudo. Pedindo que o povo não desista, pedindo que o povo crie um ânimo, pedindo que vocês, assim, continuem com seus trabalhos, continuem assistindo às aulas, continuem passando feedback pra gente. Eu ainda recebo os primeiros trabalhos, alguém que sempre assiste às aulas, que sempre manda os trabalhos. Peço aos colegas que façam, que resolvam as tarefas, que receberem com o maior carinho, com o maior prazer do mundo. E vamos ter ânimo, galera, vamos ter coragem, vamos reagir a essa situação, porque eu acredito que o pior já passou, já existe aceno que pouco tempo aqui para frente de volta às nossas aulas, a gente vai estar tudo junto, tudo novamente, assim, levando assim, o nosso estudo, a nossa intelectualidade à frente, certo? Certamente as coisas não estão boas, mas também a gente não pode piorá-las. Vamos para frente, vamos seguir em frente, porque o momento precisa, tá ok? Então nós vamos continuar dando as nossas aulas, nossos conteúdos. Não esqueça de resolver as tarefas, nos enviar, a gente devolve as notas de vocês e aí a gente vai prosseguindo no nosso ano letivo, tá ok? Nós estamos falando ainda de água, né? Nosso último encontro, até brincamos um pouco dizendo que antigamente, quando se falava de água, se falava besteira. Hoje em dia, não. Quem se fala de água é que se fala da coisa mais importante, da peça mais importante, chamada até de ouro branco, da riqueza mais importante que existe na face da Terra e que representa o mundo futuro. E nós já falamos sobre os rios, sobre a distribuição dos rios, a importância dos rios, a degradação dos rios na nossa hidrografia, na nossa hidrosfera. Agora vamos falar dos oceanos, que é também chamado de Amazônia Azul. Por que a Amazônia? Quando a gente fala de Amazônia, a gente lembra de uma palavra muito forte, que tem muito significado e muitas significâncias, sobretudo no sentido de se ter água, de se ter recursos, de se ter clima, de se ter muita coisa relacionada à vida. Então os oceanos, ele tem uma segunda classificação, chamada de Oceanos Azul. E aqui a gente já inicia chamando de fonte de vida, né? Onde a vida nasceu por lá, porque, por exemplo, de acordo com a biologia, a vida nasceu de um caldo, de um aglomerado de vários minerais que foram assim desenvolvendo a mitose, desenvolvendo a meiose, que foi desenvolvendo a célula, e daí a célula foi desenvolvendo os sistemas, os tecidos, os órgãos e os seres vivos foram evoluindo. Aí eles saem da onde tinha água, porque a água é a fonte de vida, é a água onde se origina a vida, entendeu? E juntamente com, quando eu falo em oceano, eu falo também de mangue, que é justamente a placenta da Terra. Aí essa vida tomou corpo, tomou a evolução. É só você ficar perguntando assim, as características do sapo e ambiente dos sapos, né? Assim, uma outra indagação, por que a baleia dá de mamar, né? São coisas assim que a gente fica indagando. Parece que alguns animais teve um complemento de evolução, outros não, e ficou nessa fase de transição, que foi vida na Terra e o que é vida nos oceanos. Mas isso aí é muito com biologia, né? O que nós nos interessamos é justamente toda essa importância política, econômica, ecológica, social que tem os oceanos. E, sobretudo, ambiental, né? Ele garante a vida marinha junto com os manguezais, né? Nós já falamos em aulas passadas que quando a maré alta vem, ela traz as ovas do peixe, né? Os alevinos do peixe deposita no mangue, ela deixa na maré alta, na maré baixa ela vai embora, na maré alta ela vem buscar. Aí essa vida, pelo menos 60%, 70% dessa vida, que é chocada no mangue, né? que é assim, conduzida para o mangue, quando essa vida desabrocha, ela volta para os oceanos e segue, né? Portanto, nós temos os manguezais como uma placenta. Aí quando a gente vê que todo mundo corre para a praia, para o ambiente, para lazer, para a questão imobiliária, esses mangues sendo agredidos, tudo bem, as pessoas têm o direito de morarem, de curtir a praia, a brisa da praia, amanhecer, entardecer na praia, etc. Mas os mangues precisam também fazer o seu papel enquanto placenta do planeta, né? Fica aí o questionamento, né? Fonte de alimentos, né? A ciência registra que a melhor fonte de alimento, o peixe mais saudável, moluscos, crustáceos e também assim, muita fonte de vitaminas minerais vindo das algas está nos oceanos, né? Será a fonte futura dos alimentos. E é um erro a gente imaginar que o oceano, alguém pode me perguntar, professor, nós somos 75% de água, como é que esses alimentos no oceano vão acabar? Isso é uma boa pergunta, isso é uma boa reflexão.
Mas não é em todo canto que tem a vida viscosa, que tem os peixes, que tem os grandes cardumes. Só são pontos fixos que os nossos pescadores chamam de marambaia. Essa grande quantidade de água que existe, não existe a grande quantidade de peixe não. Dentro dos oceanos são divididos ecossistemas, que nós chamamos de ecossistema os recifes e corais. Se eles são exterminados, certamente o habitat natural e essas trocas vitais, que nós chamamos de ecossistema, certamente acaba e a vida tende a se extinguir. Nós temos assim, só aqui, a título de extinção, nós temos o pargo, o canguro e a própria lagosta, né? Assim, bem próximo da gente, dos nossos mares aqui. A gente já não é tão comum encontrar esses peixes nas nossas bancas, né? Por conta de poluição, por conta de pesca predatória. E nós temos baleia azul, nós temos várias espécies de tubarões, nós temos o atum azul também, enfim, são variadas espécies que realmente se encontram em predação, se encontram em extinção, né? Ele fornece oxigênio, né? Pelo menos 90%. 2 metros que ficam em cima da superfície marítima existe o fitoplâncton. Eu chamo a atenção porque são apenas 2 metros dessa vida microbiana que ela extrai o oxigênio e joga em 90% esse oxigênio para que os seres humanos, os animais, para que se conclua a vida na Terra. Se essa ação das algas e do fitoplâncton fosse nos mares, em todas as profundidades, 11 quilômetros de profundidade, não teria nenhum problema do fornecimento de oxigênio aqui na Terra. Mas eu estou falando que é apenas uma linha tênue que fica em cima dos oceanos que acontece esse processo de fornecimento do oxigênio, né? A regulação de calor, né? Os oceanos acompanham as três faixas da Terra, a tropical, a temperada e a fria, né? E esses oceanos, como eles se dispõem nas faixas da Terra, os ventos que passam sobre esses oceanos, que chegam até a Terra, vai definindo as suas condições climáticas, né? Então nós temos oceanos mais quentes, menos quentes, mais frios, etc. E isso dá também o que, pessoal? Dá as correntes marítimas mais quentes e menos frias. Por exemplo, a definição de chuva tem que ser o encontro de quem? De uma corrente fria mais uma corrente quente. Então, o oceano, dependendo da sua temperatura, vai fornecendo em variadas áreas da Terra e definindo as suas condições climáticas. Como ela também regula a condição da Terra não passar pelo processo de aquecimento geral, uma vez que ela vai aquecendo gradativamente e vai resfriando gradativamente. Porque se a Terra fosse só um pedaço de rocha do continente, no continente, se fosse só a parte continental, certamente teria um alto aquecimento, chegaria a 60 graus, e um alto resfriamento seria menos 10. E essa temperatura de amplitude térmica de menos 60 graus seria humanamente possível os seres humanos habitar na Terra. Então, esses 30, 40, 45, 20 e pouco, que vai tendo de temperatura da Terra, justamente os oceanos, porque durante o dia a insolação vai fazendo com que ele aqueça gradativamente e vá reduzindo gradativamente, garante a regulação do calor, né? Garante a condição térmica que a Terra possui, tá bom? Nós temos também a evaporação, o ciclo hidrológico, né? Uma outra função vital dos oceanos. A chuva vem, deposita nos rios, os rios depositam no mar, evapora, vem as nuvens, a chuva vem, faz o seu papel de irrigação, faz o seu papel de regular a temperatura da Terra, fornecimento de água, os rios depositam nos oceanos, os oceanos, aquelas grandes planícies líquidas, evapora, o vapor vai, ela se vai o ciclo hidrológico constantemente, né? Transporte, né? Transporte de mercadorias, grandes transatlânticos, os grandes navios transportando pessoas, mercadorias, né? O turismo nas nossas praias, né? A nossa condição da gente se sentir bem, ter aquela sensação de bem-estar, do banho de mar, né? Nós somos uma sociedade litorânea, vamos dizer assim, um povo litorâneo, e a gente sabe muito bem o que é essa situação do turismo, o que é muito bem a gente curtir uma praia, né? Potencial econômico mineral, petróleo, que é muito extraído na plataforma continental, o sal, né? O sal se coloca
a água do mar para evaporar, o sal fica lá e tudo, a gente colhe tudo, processa industrialmente e põe aí no comércio, né? Entre tantos minerais que nós temos e tudo, sobretudo a água, né? Dessalinizando a água, futuramente a gente pode não ter uma responsabilidade ambiental em preservar nossas águas, mas nós temos o sal, apesar de caro, né? Esse é o grande questionamento, mas nós já temos uma reserva de água ali que nós podemos extrair o sal para o nosso consumo e obter água potável também para o nosso consumo, né? Que seria a questão da dessalinização e a obtenção da água potável, né? E o condicionante climático, como nós já falamos, né? As correntes marítimas, elas transitam nos oceanos e elas passam a definir a condição climática aqui na Terra. Um exemplo é as monções, né? De dia, o continente da Ásia está quente e o mar está frio. Então, o que acontece? Pela questão de pressão, os ventos partem do mar para o continente. Veja bem, saiu de uma zona fria, de alta pressão, para uma zona de baixa pressão. À noite já é diferente. O mar esquenta, passou o dia todo tomando sol, né, absorvendo calor, ele fica mais quente e o continente esfria. Aí as correntes marítimas, os ventos, vamos dizer assim, as correntes de ar, já vai do continente para os oceanos. Então, essa é a definição. Isso aqui acontece também no batoque, galera. Entre brisas marítimas frias, brisas marítimas quentes. E isso dá a condição dos nossos jangadeiros, aproveitando essa condição de alta pressão e de baixa pressão, dominar o vento e fazer com que o vento empurre, vamos dizer assim, conduza a jangada para a ida da pesca e para a volta da sua pesca, né? Porque o combustível você sabe que é o vento, né? Pela diferenciação da pressão. Então, justamente um condicionamento climático, os oceanos definem a condição de clima, né? As correntes marítimas, as ondas, as vagas, os ventos alisos, no caso nós somos dominados pelos ventos alisos, que é os ventos alisos do Nordeste, na qual passa aqui pela Pindoretama, né? Ressurgência e piscosidade, tem um período, né, que a água do mar fica muito quente em cima e embaixo ela resfria. Aí essa água bastante fria, ela troca de lugar e vem à superfície. Quando ela vem à superfície, galera, que é até chamada de ressurgência, que causa uma grande quantidade de peixe, que é chamada de piscosidade, essa ressurgência, essa água fria que vem pela uma condição de pressão, diferenciada de pressão, ela tem mais força, ela vem para a superfície, ela traz bastante nutrientes. E isso acontece nos mares do Peru e nos mares do Japão, sobretudo que esses dois países têm a economia pautada também no sistema de pesca. É justamente por essa mudança de água, em que essa água traz os nutrientes para a superfície do mar e dá uma grande quantidade de peixe, dá uma grande quantidade de alimentação dos peixes, e aí a pesca se desenvolve, tá ok? Agora nós vamos falar da pior parte, né? O homem tem esse mau costume de andar destruindo a natureza. Vamos ver o que ele faz nos oceanos, né? Manchas de petróleo, né? Os acidentes dos grandes petroleiros, certamente que nós precisamos do petróleo para fazer o refino, para colocar nos nossos tanques, nos nossos meios de transporte, conduzir a nossa economia. Agora, não está dizendo nessa cartilha que a gente pode manchar os oceanos, quer seja em acidente, quer seja lavando esses grandes navios petroleiros, que essa mancha vai ficando nos 2 metros superficiais do oceano, e essa onda, essa mancha de óleo nos mares vai se deslocando o tempo todo e vai matando o fitoplâncton, impedindo que esse fitoplâncton extraia, galera, o oxigênio e que forneça esse oxigênio para a Terra que tanta gente precisa, tá ok? Então as manchas de óleos é um problema terrível, além de poluir nossas praias, matar nossas espécies. Nós tivemos no início do ano passado, assim, os nossos mares aqui do Brasil sendo sujos por um acidente nuclear, e foi um trabalho danado para o Exército, por fazer a limpeza das nossas praias, né? Zonas mortas, que é justamente onde sumiu o oxigênio. Boa parte dos nossos litorais, principalmente brasileiros, tudo recebe os rios, que os rios vêm carregados de quê? De plástico, vêm carregados de dejetos industriais, de lixos e esgotos e tudo. Faz com que mate a biota da terra, dos oceanos, sobretudo as algas marinhas. E essas algas marinhas morrendo, fica só misturado com o lixo lá, produzindo gás metano, na verdade. E ela não vai fazer a fotossintetização
para que se extraia o oxigênio da água e, consequentemente, muitos peixes vão deixar de habitar aí, muitos peixes vão morrer e tudo. E não, então nós consideramos, galera, esses pedaços dos oceanos, principalmente que ficam nos nossos próximos, nos litorais próximos aqui da nossa área continental, de zonas mortas. Nós temos os plásticos do litoral, que é justamente o que? Justamente as garrafinhas de água, as garrafinhas PET, as taxinhas de refrigerante que a gente coloca no litoral. Quando a gente está em hora de veraneio, quando a gente está curtindo a praia, a gente está poluindo ali, canudinho de água de coco, copos descartáveis, porque não é uma pessoa nem duas, são 3 bilhões de pessoas que habitam as áreas litorâneas, quase a metade da população. 45% da população, que são 3 bilhões de pessoas aproximadamente, está aí dispersando esse lixo aí no litoral. Teremos mais plástico do que peixe daqui a poucos anos. Tem até a propaganda na televisão que diz isso. Dispersão de lixo pesado, né? Assim, pneus, garrafas PET, o pessoal também tende a jogar levas e levas, toneladas e toneladas nos oceanos, que não tem mais onde colocar, entendeu? Testes atômicos, o pessoal faz testes atômicos em atóis, né? Atol é um conjunto de ilhas e tudo. E se fosse testar uma bomba atômica aqui na Terra, certamente levaria aqui boa parte da população. Então, bem nos oceanos, como nós somos 75% de extensão, as pessoas se escondem lá, as grandes potências se escondem e tudo, e vai fazer seus testes nucleares, que não é nada mais ou menos de explosão de bomba atômica, né? E onde é que ficam os resquícios dessa atomicidade, né? Degradação dos mangues, que nós já falamos tanto, né? O aquecimento global libera o gás metano, né? Quanto mais que esse gás metano é justamente um gás inflamável, é semelhante ao gás butano. Então, dentro dos oceanos aqui, especificamente aqui, nas nossas praias, nós temos assim o soterramento das florestas, o soterramento dos mangues. Um exemplo que você vê é ali aquelas toras de madeira que a gente encontra no Balbino e no Bató, que é aquela lama que às vezes a gente encontra debaixo da areia da praia. Então, ali debaixo tem o gás metano. Se o efeito estufa vai aumentando a condição da temperatura, esse gás metano que está lá na plataforma continental vai sendo liberado e tudo, e a Terra vai ficando inflamável. E isso nos mares da Sibéria, no gelo da Sibéria, já está acontecendo essa liberação do gás metano, né? Aí vem os agrotóxicos, que é justamente trazido pelos rios, que a gente usa na nossa agricultura. Os esgotos, isso aqui é muito comum, é só você observar o rio Ceará e o rio Cocó, depositando na Praia do Futuro e também na Barra do Ceará, né? Tem os lixos industriais, que é liberado pelos rios, consequentemente chega à praia, né? Isso dá maré vermelha, que é justamente a morte das algas, né? Consequentemente com a morte dos peixes, que os peixes têm uma interação ecossistêmica com as algas, né? E a maré negra, que é justamente a sujeira pelo petróleo, pelas manchas de óleo dos mares. Inclusive Roberto Carlos, em 1970, na música O Progresso, ele dizia que o ouro negro, que é o petróleo, não passa de um negro veneno. Ou seja, o petróleo, ao invés de ajudar a população, muitas vezes ele é causador de muitos problemas, né? Mas o homem está no meio, a insensatez humana está no meio, né? A pesca predatória, né? O pessoal não espera o defeso. Os governantes dizem, vamos supor, no mês de setembro, outubro, não pesca esse peixe. Aí o pessoal vai lá e pesca. Inclusive, pessoal, os pescadores recebem até um auxílio durante 6 meses para ir não pescar. Não quer dizer que o cara vai dizer, não, eu não vou porque senão minha família morre de fome. Não, o governo manda um auxílio, uma aposentadoria por 5, 6 meses, né? Mas as pessoas continuam fazendo a pesca predatória, né? Existem peixes, por exemplo, o atum azul, que vale mais que ouro a carne deles. É um peixe assim, dos bacanas, né? Dos bacanas, sheik árabes, a prova desse sushi japonês, né? Através do atum azul, que é assim, caríssimo, custa milhares e milhões de dólares a essa pesca, né? Aí nós temos a extinção dos corais, né? E uma coisa que muito facilita, que o homem pode errar muito. Por quê? Porque o oceano são tantos quilômetros de extensão, é tão extenso, é tão vasto, que não dá para a marinha chegar a fiscalizar, para os governantes chegar e fiscalizar e prender quem está fazendo a pesca predatória, quem está explodindo bomba atômica, quem está fazendo as coisas erradas no nosso oceano. Só que nós temos uma coisa: se nós destruirmos os nossos oceanos, como também a Amazônia, como também as nossas florestas tropicais,
a gente corre o risco de se extinguir também. É uma questão de consciência, tá ok, pessoal? Esse aqui foi o nosso recado. Eu espero que vocês façam nossos trabalhos, façam esse feedback, se cuidem e fiquem em paz. Boa tarde.